Olá, graça e paz. Sou Jorge Alves. Bom, agora eu vou tratar de uma outra forma de sermão expositivo. Um outro exemplo de exposição bíblica, o qual vocês já viram no vídeo onde eu falo sobre o sermão verso a verso, que nós muitas vezes chamamos também de expositivo textual. Os outros dois exemplos que vocês viram são chamados por muitos acadêmicos na área de homilética de sermões expositivos temáticos, porque eles são uma exposição, é um sermão expositivo, mas que tem um tema que, ao desenvolvimento, há uma estrutura homilética. Já aqui, o que nós vamos ver nesse exemplo, que eu já falei na aula teórica, na aula onde eu conceituo, defino, é um sermão expositivo com uma exposição verso a verso. Muitas vezes não chega a ser verso a verso, um verso por vez, embora João Calvino ele fazia basicamente verso a verso. Aqui eu fiz uma síntese, porque eu tomo um assunto finalzinho aqui como um único trecho, como uma única passagem. Mas basicamente o sermão verso a verso, ele era um sermão muito comum, pregado por João Calvino, pelos reformadores, por muitos reformadores, e foi a forma mais comum de pregação do movimento puritano, dos teólogos puritanos do século XVI, que consiste em fazer uma análise muito profunda, uma análise exegética, partindo dos textos gregos, hebraicos, partindo das cópias, né, dos manuscritos, que chamamos de originais, né, fazendo todo um trabalho muito aprofundado. E aí você vai ver que esses eram sermões com um conteúdo teológico, com um conteúdo exegético muito profundo. Esse é um sermão que eu particularmente acho ele desafiador do ponto de vista do preparo. Por quê? Porque de fato vai demandar uma exegese, um trabalho, não que os outros sermões expositivos não demandem isso, claro que demandam. Porém esse aqui, ele acaba tendo um caráter muito mais de ensino. Basicamente, se você for pegar um sermão puritano, você vai ver que eles falavam de uma passagem, por exemplo, como essa, um pouco extensa, por horas, e somente no final fazer algumas aplicações. Mas essa é uma forma que nós também precisamos aprender, que ela é muito útil. Basicamente, a maior parte das exposições que eu faço, como ensino, como modelo educacional, eu uso esse modelo. Para pregar no púlpito, raramente, a não ser que seja um culto de ensino, um culto que ele tem esse viés educacional, eu parto com uma exposição verso a verso, mas não é muito comum. Eu trouxe esse exemplo para vocês de um sermão expositivo com uma exposição verso a verso. Logicamente que o que eu fiz aqui foi só apontamento, gente. Eu não estou fazendo uma exegese do texto, eu não estou olhando para o texto grego, eu não estou fazendo exatamente nada disso. Embora é um texto que eu conheça e que eu já fiz a exposição dessa carta, já dei aula sobre essa carta, já fiz sim a exegese, mas eu não estou trazendo para cá porque nem caberia, nem no tempo dessa videoaula, nem no quadro. Imagine, mas aqui é para que vocês tenham ideia de como vocês vão trabalhar um sermão, uma exposição dessa verso a verso. Então eu escolhi um texto, já um texto difícil mesmo, uma carta, com um tema teológico bem complexo que está aqui dentro, já para a gente ir do nível hard. Então o que você pegar aí talvez se torne mais simples, se for uma narrativa, se for um texto dos evangelhos, é só para você ver como nós vamos trabalhar verso a verso. Então eu escolhi Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Eu vou estar lendo a passagem aqui com vocês. O texto diz assim, Filipenses 2, 5 a 11 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá. Nós temos esse texto. Nós precisamos entender aqui que esse texto ele tem uma conotação teológica que nós chamamos de cristologia. Ou seja, aqui existe um ensino teológico sobre Cristo. Então, já na introdução, antes da gente pensar na introdução, a gente tem que pensar em todas essas questões. Esse contexto imediato, esse texto está dentro de um contexto que vem antes, histórico, teológico, gênero literário. Nós precisamos analisar tudo isso para fazer uma exposição como essa verso a verso. Então esse texto ele é um texto cristológico.
primeiro. Então ele está dentro desse contexto teológico da cristologia. E aí você vai perceber que esse texto se divide então em duas partes. Você vai ver que ele, do verso 5 até o verso 8, ele fala do estado de humilhação de Cristo. Humilhação de Cristo. E do verso 9 ao verso 11, ele fala da exaltação de Cristo. Deixa eu escrever certinho. Exaltação de Cristo. Ou seja, embora nós não tenhamos uma sentença, uma estrutura homilética, nós precisamos aprender a fazer as divisões que elas estão propostas no texto, ok? Então é um texto cristológico. O que mais nós sabemos sobre esse texto? Bom, segundo a maior parte dos comentaristas de toda a tradição cristã, é quase que unânime o fato desse texto ser um poema. Na verdade, é um cântico. É um cântico, fazia parte, era um hino cristão antigo. Né? Então, hino cristão do primeiro século. Então, nós estamos diante então, de um gênero literário que é poético. Guardem muito bem esta informação, porque nós vamos tratar aqui de teologia dentro de uma poesia. E é diferente pensar uma teologia partindo de uma construção poética do que uma teologia que é produzida pelo argumento lógico, pelo argumento racional. E Paulo ele se utiliza desse texto para quê? Porque ele fala sobre Cristo. Existe um contexto imediato. Se você pegar e você ler Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 4, Paulo está exortando a comunidade de Filipos à prática da humildade. Então ele começa, eu vou ler aqui para que você se situe no tempo e no espaço. Ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí olha o verso 3, que é a chave para a gente chegar aqui. Ele fala o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, o verso 3 e 4 é uma exortação à humildade. Então ele fala que eles deveriam considerar o próximo superior a ele mesmo, e eles não agradando a si mesmo, não visando as coisas como um fim em si mesmo, mas visando o benefício do outro. E aí o que ele faz? No verso 5 ele dá continuidade a esse assunto. Ele diz: por isso, tende em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Entendeu? E aí vem logo depois essa construção aqui, esse hino que ele copia e cola aqui na literatura dele. Então o verso 5, ele começa falando do quê? De um exemplo a ser seguido. Ou seja, Paulo também, vou te falar, viu? Ele cria, ele dá como maquete o próprio Jesus, entendeu? Ele já nivela por cima, ele já nivela no nível mais alto. Olha, sejam humildes, considere o outro superior a você, não veja a sua vida e as coisas que você tem como um fim em si mesmo, mas o que você tem que sirva também para o benefício do outro, ou seja, não agrade-se a si mesmo, não vive em função de você mesmo e priorize a vida do outro. E para isso, olhem para Jesus, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer, entendeu? Então ele coloca, ele nivela, ele mensura a partir de Jesus sobre humildade. Ele quer dizer, então Jesus é o maior exemplo de humildade. E aí alguém poderia perguntar, por que Jesus é o maior exemplo de humildade? E aí ele vem no verso 6 e diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então no verso 6, ele está falando que o Filho de Deus não se apegou à sua glória, à sua majestade e ao seu lugar no céu. Porque o verso diz: subsistindo em forma de Deus, e guarda essa palavra forma, significa que, a palavra grega morfe aqui, significa que ele tem a essência, a natureza divina. Ou seja, ele é divino. E o Filho, Jesus Cristo sendo divino, sendo Deus, não julgou que ele sair dessa posição, e não da posição de Deus, porque em nenhum momento Jesus deixa de ser Deus, mas ele sai dessa posição aqui, do céu, do seu lugar, juntamente com o Pai e com o Espírito. Ele sai daquela realidade.
Ele abre mão daquela eternidade, daquela atemporalidade. Ele abre mão daquele momento ali na eternidade para entrar na história humana. Ou seja, que Jesus ele não achou isso, ele não via nisso um desmerecimento, ele não se apegou a isso. Ele estava disposto a abrir mão da eternidade. É o que o verso 7 vai dizer. Ó. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele sendo divino, ele não tomou e ele não ficou apegado àquilo que ele era. Aquilo que ele é, aliás. Ele não ficou apegado à sua majestade. Imagine no céu, ele recebendo a adoração dos anjos. Imagine ele repleto de glória. Imagine ele intocável. E ele não teve aquilo como um fim em si mesmo. Ele tomou uma iniciativa de cumprir a missão do Pai. De cumprir a missão do Pai. E aí o verso diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Eu não vou tratar de questões teológicas envolvidas na história da igreja. Essa palavra esvaziou, em grego é keno, que a partir do século 3, 4 se desenvolve a chamada doutrina da kenosis, onde eles falam do auto-esvaziamento. Vou deixar tudo isso de lado. Vou para uma teologia mais bíblica e mais textual. Aí o verso 7 diz, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele abriu mão da eternidade e entrou no tempo. Veja só do que ele abre mão. Ele estava na eternidade. A eternidade é a temporalidade. É o lugar que ele saiu da sua habitação. Da sua habitação junto com o Pai, com o Filho. Ele saiu da sua habitação, do seu trono, do seu lugar de majestade, do seu lugar de autoridade. E entrou no tempo. Entrou no tempo e na história. Nascendo, vivendo, experimentando dor, sofrimento e morte, se identificando com a realidade humana. Então é isso que o verso 7 quer dizer. Assim mesmo ele se esvaziou. Ele saiu da eternidade. Ele saiu daquele lugar para assumir a forma de servo. Ou seja, se tornando humano, assumindo uma forma humana, vivendo como um homem. Ele não deixou de ser Deus, por isso que às vezes essa questão do auto-esvaziamento é meio complicado, porque ele não se esvaziou da sua divindade. Ele deliberadamente, ele tomou a decisão de se esvaziar da sua majestade divina, do seu lugar ali, para por um breve momento entrar na história humana e viver como homem. E se limitar, se autolimitar. Na encarnação, Jesus ele está limitado. Ele está limitado nos seus atributos, nas suas qualidades, como todo conhecimento. Você pode ver que Jesus, lá em Mateus 24, quando perguntam para ele quando se dará o fim dos tempos, ele fala que não só cabe ao Pai, não foi nem revelado a ele no seu estado de humanidade, ele está limitado. Mas essa é uma limitação que ele se autoimpôs para que ele assumisse e vivesse a nossa humanidade. Então, Jesus ele tem o poder de se autolimitar para que ele pudesse se tornar como nós e viver toda uma vida humana na dependência do Pai. Tudo que você vê na vida de Jesus, tudo que você vê na história de Jesus, ele está realizando como um homem que depende do Pai. Ou seja, ele não se utiliza do seu poder divino, ele não se utiliza da sua divindade nem para vencer a tentação no deserto, ele não se utiliza da sua divindade para curar, ele não se utiliza da sua divindade para nada. Quem o ressuscita dentre os mortos é o Pai. Ou seja, você vê a autolimitação. Então eu acho que, em vez de nós falarmos de autoesvaziamento, deveríamos falar da autolimitação. De uma limitação que ele se colocou ele mesmo, entendeu? Para que ele se identificasse com a realidade humana. Aí no verso 8 diz, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Ou seja, o Filho de Deus voluntariamente se submeteu à vontade do Pai, para que o plano de salvação estabelecido pelo Pai se cumprisse. E onde estava esse plano? Onde ele iria morrer numa cruz, iria levar sobre ele os pecados da humanidade. Okay? E aí o verso 9 diz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. O Filho de Deus ele é restaurado à sua glória original, que ele tinha na eternidade. E com isso selou o seu senhorio sobre toda a criação. É na ressurreição que Jesus diz que toda a autoridade foi lhe dada nos céus e sobre a terra. Okay? Ou seja, que agora ele é Senhor
sobre todas as coisas. E aí o verso 10 e 11 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então agora toda a criação visível e invisível está submetida à autoridade e senhorio de Jesus. Sendo assim, um dia toda a criação irá reverenciar e se dobrar àquele a quem toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz apontamentos de cada um desses versos para que vocês possam perceber como é uma exposição verso a verso. Agora, como isso seria trabalhado na prática mesmo, se a gente estivesse fazendo, se eu estivesse pregando isso. Aí eu iria explicar algumas sentenças aqui, como eu acabei de falar, falei da kenose, levantei esse questionamento sobre a questão do autoesvaziamento, que é defendido lá no início da Idade Média, que para mim um termo melhor talvez seria autolimitação. E a pergunta é, será que a construção teológica da doutrina da kenose, será que era isso que Paulo estava pensando quando escreveu o texto? Do texto que ele não escreveu, porque vale lembrar novamente que isso aqui é um hino, é um poema. O poema usa linguagens metafóricas, entendeu? Então tem toda essa construção por trás, que logicamente você não vai levar tudo isso para o púlpito, até porque você vai se envolver aqui em questões acadêmicas, em questões teológicas, em pontos de vista diferentes, principalmente um texto como esse, entendeu? Que rende muita conversa, entendeu? Mas o que você vai fazer? Você vai basicamente lembrar do quê? Do contexto. A ideia é para falar sobre humildade. O contexto está te falando sobre humildade. E o que Paulo fez, nada mais do que nivelar, usar Jesus como exemplo maior de humildade, que sendo filho de Deus, que sendo divino, que vivendo na eternidade, que vivendo cercado pela sua glória divina, ele tomou a iniciativa para cumprir a missão do Pai, a vontade do Pai de entrar na história humana, entrar no tempo, na história, ficar autolimitado, passando a viver como um ser humano, onde ele nasce, onde ele vive, onde ele experimenta dor e sofrimento, experimenta alegria, experimenta a morte, e se identifica com toda a realidade humana. Ou seja, Paulo está querendo dizer o seguinte, se vocês têm dificuldade de abrir mão de alguma coisa na vida de vocês em favor do outro, olha para Jesus, olha do que ele abriu mão por amor a vocês. Olha do que ele abriu mão para que vocês fossem reconciliados com o Pai, para que vocês se tornassem o povo de Deus. A intenção de Paulo nesse texto, e a gente poderia pensar 2:1 até o 11, é isso. Se você olhar depois o contexto ainda, ele vai usar agora, é que ele nivelou por cima para depois se tornar um pouco mais... depois ele passa para um outro aspecto. No verso 12 em diante, ele vai falar sobre o exercício da humildade, como se vive uma vida em humildade. Já que vocês têm o modelo de Cristo, olhem para ele e pensem do quanto que ele abriu mão para que vocês fossem alcançados. Depois do verso 12 ao 18, ele começa a falar dessa humildade na prática, de como se deve viver em humildade. Depois do verso 19 até o verso 30, ele fala do exemplo de Epafrodito e de Timóteo, como sendo exemplos de humildade, de pessoas de servo de Deus. Então você vê que todo esse capítulo, o tema da humildade, ele é um tema central. Então quando você estiver fazendo uma exposição verso a verso, cuidado para você não se perder, cuidado para você não isolar esse texto, um texto como esse. Se você isolar esse texto do seu contexto, você vai querer produzir uma teologia sistemática aqui. Entendeu? Você vai produzir uma teologia sistemática. O problema é que esse texto não é uma teologia sistemática. Esse texto é um texto de uma carta, né? Uma carta que está sendo escrita e essa carta ela tem um assunto que está sendo desenvolvido. E esse trecho, ele se utiliza de um hino cristão antigo, de um hino cristão primitivo, que refletia crenças do primeiro século. E aí vale lembrar que no primeiro século, embora você já tivesse muitas crenças teológicas sobre Cristo, a fé ainda, essa visão mais macro ainda não estava completa. Então você tem um texto, você tem um hino, você tem uma poesia, um hino que é cantado. Ele utiliza essa canção como um recurso literário dentro da carta, só para dizer que vocês precisam, que aqueles crentes de Filipos, né, e consequentemente nós, numa aplicação, mas que aqueles crentes de Filipos deveriam seguir o exemplo de Cristo. E depois que ele usa isso aqui como exemplo, que ele nivela por cima dando o exemplo de Jesus, aí sim, ele passa a tratar da humildade em termos práticos, e depois ele usa agora exemplos mais copiáveis, né, o exemplo de Epafrodito e de Timóteo, e aí esse capítulo se encerra, ok? Então isso aqui é uma exposição verso a verso, e você não pode perder essa questão da onde tem sido. Eu tirei essa passagem desse contexto maior, mas em nenhum momento aqui na minha exposição, se eu estivesse fazendo uma exposição aqui, como eu já fiz,
eu separaria, extrairia isso do contexto. Por quê? Porque daqui, se você isola o contexto imediato, a razão da carta, do porquê está sendo escrito, você pode se perder. Você pode se perder na sua argumentação e na sua construção do texto. Okay? Então lembre-se, nós estamos fazendo uma exposição. Ou seja, nós estamos explicando o texto da Escritura Sagrada. Okay? Então que você possa usar esse modelo aqui, esses apontamentos que eu fiz, ou seja, essa forma de trabalho, considerar as informações que eu te trouxe nessa aula para que você possa trabalhar a sua exposição. Ok? Então, Deus abençoe em Cristo e bons estudos.